E aí galera, aqui é Úrsula Medeiros, Thiago Martins. e este é o canal Bem-vindo ao Planeta. Planeta. E hoje a gente vai abordar o assunto muito massa que é cair fora do Brasil, ir embora. Você aí que já pensou em algum dia e pensou, não, é impossível, nunca vou conseguir ir embora daqui do Brasil. É muito caro, complicado, meu Deus, não. Pois é, se liga aí, fica com a gente que tu vai começar a ouvir uma coisa que não seria possível, pessoas que, tipo, inimaginável que poderia ir pra fora, Totalmente. mas que vai acontecer. Só precisa de planejamento, perseverança e força de vontade e pé no chão, tá? Roda a vinheta. A gente começou a pensar em sair do país há mais ou menos 3 anos atrás. E a gente pensou em vários destinos. Inicialmente a gente pensou em ir para a Argentina, a gente pensou em ir para o Uruguai, a gente pensou em ir para o Chile, a gente pensou em ir para os Estados Unidos, enfim. E tudo naquela época, 3 anos atrás, parecia assim muito distante, porque quando a gente parava assim para pensar na questão de valores, na questão de logística, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai se planejar, a gente ficava triste, desmotivado, sem saber o que a gente ia fazer de fato. O assunto às vezes vinha, às vezes ia, entendeu? E No decorrer desses 3 anos, a gente tocava no assunto e tal, mas não era aquela coisa, sabe, assim, tipo, vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai mesmo. Era assim, mais um sonho assim, distante, que quem sabe um dia a gente consiga ir, né, e tal. E também nesses 3 anos ficou esse muda de lugar também, porque aqui é melhor por causa disso, aqui é melhor por causa daquilo, e nananana. A gente passou um bom tempo fixado nos Estados Unidos, que é o mais cobiçado, porque lá é onde você vira um consumidor power master. Compra um carro em 3 meses. Entendeu? Aí com o tempo a gente foi vendo, foi amadurecendo a ideia e também mudando muita coisa na nossa vida, assim, o jeito de pensar, enxergar as coisas. A gente viu que não combinava com a gente, Estados Unidos, por exemplo. Porque a gente não queria essa coisa de badalação, de comprar, de consumir, de enriquecer. Não, a gente só quer uma vida tranquila, com qualidade de vida, educação para as crianças, segurança, sabe? E um clima, tipo, meio que também parecido com o daqui, não tão diferente, não tão extremo, assim, né? No caso, são as estações bem definidas, assim, isso é um sonho de vida pra mim. O outono, bem outono, o inverno, bem inverno, o verão, bem verão, e a primavera, bem primavera. Sim, aí por causa disso, o lugar foi... Portugal, é isso aí, onde as raízes estão lá, né? Medeiros é de lá, hein? Mas escolher assim Portugal, inicialmente não foi a minha primeira opção, porque eu pensei o seguinte: eu tenho alguns amigos que moram no Chile, eu tenho uma amiga que mora na Argentina e alguns conhecidos que foram para o Uruguai. Então eu comecei a falar com esse pessoal, não que esses países... Nos Estados Unidos também tinha e várias nos Estados pessoas, Unidos também, amigas, várias pessoas, amigas de infância. Bem massa. Mas tipo, não é que esses países sejam ruins. De jeito nenhum. Entendeu? E só pra deixar bem claro que isso aqui, tudo que a gente tá falando aqui é uma coisa do nosso ponto de vista, para as nossas necessidades, da nossa família, particularidades, sabe? Muito pessoal, não é uma coisa que a gente tá aqui falando, esse é o melhor, esse é o certo, esse é o errado. Não, entendeu? Que fique claro logo agora no início. Exato, então eu falei com pessoas, falei com meus amigos que moram no Chile, perguntei como é que faz. Todos eles que estão lá estão muito satisfeitos com o país, com a qualidade de vida. E inicialmente eu pensei o quê? Não, eu quero um lugar que eu possa ir de carro, porque eu ia no meu carro, entendeu? 5 dias de estrada, eu gosto muito de pegar a estrada. E tipo, se por um acaso ou outro não desse certo, eu já teria o carro de volta para voltar. Ou seja, eu já estava pensando que alguma coisa poderia dar errado. Ou seja, e resumindo, eu acho assim, eu gosto muito de separar assim, o que é um sonho
e o que é um objetivo. Então eu estava muito no campo do sonho, ou seja, estava tudo muito abstrato, eu não tinha visto ainda como é que a gente ia Tava muito fazer. tipo um anseio, eu ansiava. Era mais uma vontade. É. Então, com o desenrolar das coisas que eu fui observando o declínio cultural do nosso país, entendeu? Que eu comecei a observar a questão da escola, das meninas, do meu filho, entendeu? Eu comecei realmente a ficar incomodado com o país que eu moro. É um país maravilhoso, o Brasil, mas infelizmente para mim essa questão de cultura, de educação e segurança, isso pesa muito. Então eu comecei a observar esses países aqui da América do Sul, são países maravilhosos que também investem em educação. E no caso, os Estados Unidos ficava muito naquela coisa dos sonhos, a Disney, nananã, aquela vida muito massa, maravilhosa, e poderia ir compra super, né, fácil, assim, tudo muito fácil. Mas aí a questão da legalização, que é muito burocrática, é muito difícil de conseguir, né, ficar legal lá. E a gente não queria ficar lá fora do estado, nada, entendeu? E, tipo, a grande maioria que vai pra lá é pra ficar dessa forma lá, fora de status, né? E a gente não queria isso não pra gente. A gente quer ir pra um lugar e ser um cidadão daquele lugar. Encurtando essa parte introdutória, o que acontece nessa parte dos Estados Unidos? Eu vou falar um pouco do que eu vi de cada país pra gente chegar nos finalmente. Pronto, os Estados Unidos, como o Ursula acabou de dizer, pegou muito essa parte de legalização. Porque tipo, se a gente fosse entrar lá, tipo, os outros vistos de investimento, de estudante, tipo, a quantia que você tem que colocar é muito alta e o dólar do jeito que está foge muito da nossa realidade, entendeu? Então a opção mais rápida seria a gente entrar com um visto de turista e lá a gente fazer de tudo para se manter legal, extensão de visto, aí depois faz uma aplicação para um visto de estudante. Entendeu? O caminho é muito longo, e nem sabe se vai dar certo no final. O caminho é muito longo, não é impossível, mas é muito longo. Pra gente ia passar um bom tempo sem poder vir aqui no Brasil. E eu sou uma pessoa assim, tipo, eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto muito de viajar. Exatamente. E eu acho assim que eu ter minhas asas cortadas em virtude de um país, pra mim não compensa. Então eu descartei os Estados Unidos por causa disso. Além do ir lá o consumismo muito alto, muito assim, não condiz muito com o nosso estilo de vida também. É um choque de valores, não ia dar certo. Não. Então a questão da Argentina, eu levei em consideração o nosso câmbio, que nossa moeda é mais valorizada, e a renda que a gente tem aqui. Que a gente ganha aqui no Brasil, a gente ia ter uma vida bacana lá na Argentina, mas eu pensei assim também na questão cultural, na questão tipo de facilidades de viagem, pelo menos das meninas, e eu pensei que a Argentina também é um país da América do Sul e que eu ia trocar 6 por meia dúzia, eu ia ganhar um pouco mais de qualidade de vida, mas eu ia continuar na América do Sul, eu não ia ter aquela vivência que eu quero da Europa, de estar viajando, de estar levando as meninas para realizar os sonhos dela, de conhecer a Escócia. E essas coisas, então eu levei muito em consideração esse tipo de coisa. Tem sonhos terceirizados também envolvidos aí nessa nossa ida para a Europa. Então, não é só o nosso sonho, não é nem sonho na verdade, não é sonho, não é um sonho. É mais buscar o melhor, principalmente para os filhos. Eu tenho um amigo europeu e ele começou a me falar como funcionam as coisas, que o tipo de trabalho que eu desenvolvo aqui é um trabalho que lá eles precisam, a mão de obra lá é muito escassa, que eu ia conseguir desenvolver uma carta de cliente legal lá. Então isso, de certa forma, começou a despertar ainda mais o meu interesse. E o fato de ele dizer que eu ia me sentir praticamente em casa, porque o meu modo de pensar é praticamente o modo de pensar deles, europeu. E ele pode falar isso com propriedade porque ele é italiano. Ele mora aqui há 6 anos no Brasil. Em João Pessoa. Em João Pessoa. E uma coisa importante, quando você bate o martelo e decide eu vou embora, é o prazo.
Porque se você não colocar um prazo, você não vai tomar as atitudes necessárias para que essa vontade, desejo, sonho, enfim, objetivo se realize, se concretize, entendeu? E a gente determinou um prazo e a gente analisou e viu que dá sim para, dentro desse prazo, ter a condição para cair fora. Nessa parte aqui entra em questão uma coisa assim que eu acho muito importante, que é a questão de sonho e objetivo. Eu costumo dizer que a gente não pode ficar sonhando, a gente tem que enterrar o sonho lá dentro do cemitério, na cova bem funda, e a gente tem que viver com objetivos, não com sonho. Mas Tiago, você está dizendo que... Para deixar de sonhar. Para eu deixar de sonhar, que Meu absurdo. Deus, que heresia. É, que heresia. Mas eu acho assim, que o sonho, ele é tudo muito subjetivo, entendeu? E a parte de quando você transforma... É mais uma mudança de nomenclatura. Exato, quando você transforma Mas, enfim, o seu sonho em objetivo, qual é a diferença do sonho? Porque o sonho você está só pensando e o objetivo você está agindo. Todo um sistema de ações que vai levar você para aquele prazo que você vai realizar. E aquele objetivo que você quer conquistar. Exatamente. Que seria o seu sonho. Então, ou seja, o objetivo... É o seu sonho. E o que é que eu quero dizer aqui com esse vídeo para vocês? Porque eu falei um pouco que a gente olhou os países da América do Sul, que a gente olhou para a Argentina, que a gente olhou para o Uruguai. Por que, Tiago, você falou isso? Porque eu quero dizer, gente, que tudo que vocês forem fazer, vocês têm que estudar, vocês têm que pesar muito. Pesquisar muito, na balança, incansavelmente. você tem que pesquisar muito, sobre obter tudo. todas as informações, porque não é só o lado financeiro que conta. E saber onde buscar as informações, exatamente, né? A gente está pensando credibilidade. muito, a gente está pensando também um pouco no lado financeiro, mas a gente está pensando na qualidade de vida, no que a gente vai proporcionar e no que os nossos filhos vão ser. Nos próximos vídeos a gente vai abordar essa questão de organização, de capacitação, o que você precisa fazer, como você conseguir se organizar primeiro aqui no Brasil, como você se planejar, entendeu? Se estruturar para você conseguir colocar um prazo para você sair, entendeu? A gente vai abordar isso aqui nos próximos vídeos e vocês vão gostar muito de tudo que a gente vai passar para vocês. E enfatizar bem mesmo esse lance que eu falei do estilo de vida, porque, tipo, tem muita mídia também em cima dos países, né? Tem o que a mídia mostra, o que realmente é, e os países dependem muito da região. Essa região desse mesmo país é assim, esse mesmo país, mas é outra região é mais tranquilo, outra região é mais badalada, a região tem praia, outra região faz mais calor, faz mais frio. Você tem que ver muito, muito bem, minuciosamente isso também, essa questão, antes de qualquer decisão. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui, ele foi só uma breve pincelada pra gente explicar pra vocês que vocês têm que começar a pesquisar o país que vocês querem ir, entendeu? Se vocês quiserem saber mais sobre Portugal, por que a gente escolheu Portugal, fiquem aqui com a gente no canal, que a gente vai dar o passo a passo que a gente está seguindo. Vocês vão ver muitas coisas que a gente está resolvendo praticamente em tempo real, porque tem muitas coisas que a gente está fazendo agora, neste momento, entendeu? Quando a gente for no cartório fazer as coisas que tem que fazer, documento, a gente faz lá um videozinho massa pra vocês verem como é o passo a passo. Vocês né? vão estar com a gente. Em cada passo que a gente for dando, vocês vão estar acompanhando. O prazo de passaporte foi congelado, a gente tá lá, os passaportes da gente ainda, nós 5, a gente ainda não foi buscar, porque quando era época de buscar, chegou essa bexiga dessa pandemia. Aí a gente faz lá, gente, pegando aqui os passaportes. Então é isso, pessoal. Então no próximo vídeo eu já vou dar uma dica pra vocês de home office, o que vocês podem fazer para começar a se organizar, um horário, como você faz para trabalhar em casa. Tem muitas opções. Tem muitas opções. Então é isso, pessoal. Bem-vindo ao planeta. Isso aí.